E aqui, pessoal, é a entrada do jardim que fica do lado de fora, do lado externo, onde está o museu. Neste jardim estão árvores, né, que eram árvores existentes no tempo de Jesus lá em Jerusalém. Então nós vamos entrar agora nesse jardim, vamos visitar algumas árvores, algumas plantas e mostrar para vocês. E nós temos aqui um túmulo como era da época de Jesus. Uma réplica. Uma réplica. Muito bem feito, inclusive. Exatamente, porque você já viu os originais lá em Israel. Sim. A gente até parabeniza o Antero, que foi o artista plástico, que fez tudo isso aqui. Com muito capricho. Aliás, olha como é que isso aqui, gente, ajuda a explicar a Bíblia. A arqueologia, muita gente pensa da arqueologia apenas como ferramenta de comprovação da historicidade do texto bíblico. Ela tem esse papel também, ela ajuda. Mas um dos principais elementos da arqueologia é colocar a Bíblia dentro de um contexto, explicar a narrativa bíblica. Então eu estou com uma Bíblia na mão aqui. A gente consegue até montar na cabeça, né, um 3D de como tudo poderia acontecer lendo a própria Bíblia. E vendo o cenário. Isso. Eu vou pedir a Laura para ler aqui uma passagem bíblica e vocês vão ver como é que ela vai ficar mais clara quando a gente explicar o túmulo bíblico. Olha aqui, Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. Laura vai ler para vocês. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha bem, por que Jesus deu essa resposta, né? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E outra, parece quando você lê assim rapidamente na cultura ocidental que Jesus foi a pessoa mais insensível do mundo. Porque o rapaz chegou até ele e falou: Jesus, mestre, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Qual que é a imagem que passa na cabeça? Que o pai do menino tinha acabado de morrer. Isso. Estava no velório. Uhum. E aí imagina, Jesus, não vai sepultar seu pai não, vem me seguir agora. Vem aqui me seguir, deixa isso pra lá. Que Jesus muito mais insensível. Frio. Mas quando a gente olha o contexto arqueológico da época, a gente entende as palavras de Jesus. Isso aqui era como se fosse um túmulo. Vou ficar do lado de cá, Maurício, que aí dá para você filmar lá dentro. Geralmente a minha voz vai até dar um eco, porque é uma cova mesmo que eles abriam, muitas vezes artificial. A pedra que tem muito em Israel é o calcário. Então eles faziam esse tipo de quarto, como você está vendo aí, e você tem alguns ambientes ali. Essa parte que está ali como a cama, tá certo? Onde o corpo era colocado deitado, e esses pequenos nichos que aparecem abaixo são para colocar os ossos daquele que havia falecido. Você viu lá dentro do museu, no acervo, nós mostramos para você uma réplica do ossário ou ossuário de Caifás. Então agora você vai entender onde é que aquele ossuário ficava. A pessoa morria. Eles primeiro lavavam o corpo da pessoa, passavam perfume, escovavam os cabelos, escovavam unha por unha. Era uma lavagem cerimonial muito bem feita. Depois o corpo era colocado em lençóis. Colocava geralmente um lençol assim, depois colocava outro enrolando e colocavam na cabeça ainda, apenas na cabeça. Depois que eles enrolavam bastante o corpo, não era uma mumificação, isso é só no Egito. Eles pegavam esse corpo e colocavam deitado naquela cama de pedra. Vinham, e é uma pedra pesada, duas ou três pessoas adultas, com força, rolavam a pedra e lacravam o túmulo. O corpo ficava ali dentro por cerca de 1 ano. Depois de 1 ano é que finalmente eles abriam novamente a pedra, tiravam os ossos da pessoa, colocavam naquelas caixas de pedra, e as caixas de pedra eram colocadas no nicho abaixo. Assim o túmulo estava preparado para receber outro cadáver, outro corpo. Sim. E acontecia às vezes que no mesmo ossário eles colocavam o corpo do marido e da mulher, do pai e do filho, da mãe e de um filho. Então costumava-se dizer que o morto encontrou os seus mortos. O morto encontrou os seus mortos. Alguns presumem que quando Jesus fala, deixe os mortos sepultar os seus mortos, pode ser justamente uma forma adaptada desse ditado popular que o morto encontrou seus mortos. Ou seja, tecnicamente, a pessoa só era sepultada quando os ossos eram tirados e colocados naquela caixa de pedra.
Até que isso acontecesse, o correto, a rigor, seria dizer que a pessoa foi colocada no sepulcro e não que ela foi sepultada. Olha que interessante, como é que muda de cultura para cultura. Para a nossa cultura, ser sepultado e ser colocado no sepulcro é a mesma coisa. Mas na cultura da época, não. Ser colocado no sepulcro era ter o corpo depositado lá dentro. Ser sepultado era ter os ossos tirados, colocados na caixa de pedra, 1 ano depois da morte da pessoa. Então o que a gente aprende aí? Em primeiro lugar, não se enterravam mortos na época de Jesus, em Israel, eu digo, como a gente faz hoje. Então quando alguns falam o seguinte, Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Não, porque eles não enterravam, colocavam assim. Segundo, o sepultar o seu pai não era como a gente imagina, que o pai acabou de morrer, estava no velório, ele iria sepultar o seu pai. Era esperar passar pelo menos 1 ano da morte do pai dele, para ele tirar os ossos do pai, fazer esse papel de filho, colocar no ossuário, aí depois disso que ele viria seguir Jesus. É como se alguém falasse assim, Senhor, eu vou seguir a tua causa agora, mas deixa-me primeiro terminar minha faculdade, casar, ter filhos. Jesus fala, não, calma, na época certa as coisas virão, agora vem e me segue. Olha como é que isso aqui ajuda a entender uma passagem bíblica. Tem outro texto também, meu bem, que eu vou pedir você para ler para eles, que a gente consegue explicar com base nesse túmulo aqui, que, como a Laura já falou, e eu também, é uma réplica de um túmulo judaico da época, do tempo de Jesus. Olha como é que João capítulo 20, versículos 1 até o versículo 8, diz como é que foi a ressurreição de Jesus. Preste atenção no que ela está lendo e como o ambiente aqui, de fato, ilustra o cenário do que está na Bíblia Sagrada. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vou interromper um pouquinho a leitura, olha. Ela chegou e viu que a pedra tinha sido removida. Na sexta-feira, eles colocaram o corpo de Jesus lá e lacraram. Um detalhe importante. Por que Maria Madalena voltou para o túmulo, se Jesus já estava lá dentro? Ela tinha feito uma promessa para Jesus que está no Evangelho de João. Jesus, quando Maria Madalena foi ungí-lo ali naquela noite em Betânia, algumas pessoas ficaram incomodadas e Jesus falou o seguinte, guarde o perfume, porque você usará esse perfume no meu corpo, no meu sepultamento. Aconteceu que na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, com toda aquela confusão política, religiosa, Maria Madalena nem pôde usar o perfume dela. Quem ungiu Jesus com perfume foi José de Arimateia, juntamente com Nicodemos. Eles que ungiram Jesus, um trabalho que normalmente era feito por mulheres. Não era feito por homens, mas na pressa fizeram ali, passaram o perfume de Jesus e colocaram lá. Mas ela não estava conformada, porque ela tinha feito uma promessa, Senhor, eu cumprirei o que o Senhor está pedindo, eu vou ungir o seu corpo com perfume. Então, na sexta-feira ela não pôde fazer isso, porque o Evangelho de Lucas fala que o sábado estava chegando, então que eles prepararam o corpo de Jesus, talvez até com um pouco mais de pressa, colocaram lá dentro, lacraram, e diz o Evangelho de Lucas, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, no domingo ela volta, depois do Shabat, por quê? Não, eu tenho que de alguma maneira ungir o corpo de Jesus. Agora olha a fé dela. Ela foi, quem que abriu o túmulo para ela? Ela não sei, quem quer dar um jeito, quem quer dar uma desculpa. Eu vou lá, eu dou um jeito, peço ajuda para alguém, mas eu vou ungir o corpo dele. Só que quando ela chegou, a pedra já não estava. A pedra estava removida. Aí você tem aqui atrás esse cenário. E aí o que continua? Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao seu sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Olha bem, então Pedro veio correndo quando Maria Madalena avisou, chegou, abaixou e fez essa cena que vocês estão vendo aqui. O túmulo estava vazio.
Percebe agora esse jogo de palavras, né? Chegou, abaixou, olhou para dentro, o túmulo estava vazio. E João também creu. E diz um detalhe curioso, ele creu porque viu que os lençóis estavam dobrados e aquele que estava sobre a cabeça deitado à parte. No grego tem uma palavra que é difícil de traduzir em português, eles colocaram dobrado à parte, né? O que estava na cabeça separado. À parte, dobrado à parte. Dobrado à parte. Das faixas de... Na verdade, no grego não é dobrado. É o seguinte, são dois verbos diferentes no grego. Dá a entender, lembra que eu falei que eram 3 tipos de pano? Um pano que era colocado, aqui está o corpo, um pano que era colocado assim, um que era colocado só na cabeça, já viu o microfone, que tem às vezes o microfone e tem aquela capinha assim? Um colocado só na cabeça e amarrado aqui, e as faixas. O que eles viram? Que os panos estavam dobrados do lado, então não foi um negócio feito às pressas, alguém arrumou o ambiente, igual um soldado no exército, que arruma a cama da disciplina, arruma a cama, né, que a moeda do superior tem que quicar ali em cima, senão ele vai pagar a flexão. Estava tudo arrumado. E esse pano da cabeça que estava ao lado, ele estava afofado. Mas não é bem afofado. Eu desconheço um termo em português que possa traduzir isso, e até os tradutores também têm dificuldade. O termo grego dá a entender murcho. que é murcho. Murcho, como se a cabeça de Jesus saísse sem desfazer o embrulho. Entendi. Entendeu? Estava assim murcho do lado, dando a entender que não foi realmente uma ação humana, foi algo sobrenatural. É ou não é gostoso estudar a Bíblia assim? Muito. E a Laura já teve o privilégio de muitas vezes ouvir essa explicação lá em Israel. Isso. E agora a gente está podendo trazer um pouquinho de Israel para o povo. Exatamente. Não é isso?